Sabe, se eu fosse mais jovem, eu começaria meu próprio negócio, mas eu já estou velho demais para experimentar coisas novas. Eu não vou conseguir ter sucesso nesse negócio. Eu não sou inteligente o suficiente. Sabe, eu adoraria começar a fazer aulas de boxe, mas minha saúde não está boa. Eu não vou conseguir aquele trabalho. Eu preciso de um diploma e eu não tenho um. Eu sempre quis criar meu próprio negócio, mas infelizmente eu não tenho tempo. É claro que eles escolheram ele ao invés de mim. Ele era a criança mais inteligente da escola. Sabe, eu estudei em uma pequena vila e a educação era muito ruim lá. Foi por isso que eu não consegui uma boa educação. Você está familiarizado com essas declarações? Eu aposto que você já ouviu bastante. Estas são as desculpas que nós contamos a nós mesmos para nos convencer do motivo de que não estamos fazendo certas coisas ou para justificar nossos fracassos. Nós contamos essas desculpas a nós mesmos para não nos sentirmos mal. A desculpa é uma doença. E nesse vídeo eu vou explicar como você pode curá-la. Além disso, eu vou falar sobre várias aulas sobre medo, autoconfiança, como pensar grande e como pensar criativamente. Todas essas lições vêm de um livro chamado A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz. Vamos começar com uma desculpa. Eu nasci em uma pequena vila, vivi lá até os 18 anos. Enquanto eu estava no colegial, nós tínhamos um vizinho de meia idade que falava constantemente sobre seus anos na faculdade e como ele era o melhor de sua faculdade. Ele falava sobre como era difícil estudar durante a época soviética e como ele passou seus anos estudando sem receber nenhum apoio financeiro de sua família. Ele também falava com um grande orgulho sobre os seus amigos, que agora estavam em altas posições em Moscou. Um dia eu perguntei a este homem como ele foi parar numa vila com um trabalho e um salário tão baixo, já que ele era tão bem sucedido na universidade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que seu sonho era ir para Moscou, mas ele se casou e teve filhos, e por isso ele não pôde se tornar tão bem sucedido quanto seus amigos. Ele simplesmente disse que não era bem sucedido devido a sua esposa e filhos. Na época, para mim, parecia que este homem havia sacrificado a sua carreira por sua família. Mas após ler o livro A Mágica de Pensar Grande, eu entendi que este homem estava apenas usando sua família como uma desculpa para seu fracasso na vida. O autor diz que quanto mais bem-sucedida é uma pessoa, menos desculpas ela dá. É sempre a pessoa que não chega em nenhum lugar na vida que possui desculpas para por que ela não pode, por que ela não vai e por que ela não é. Você pode receber um pouco de simpatia dos seus amigos, mas você nunca conseguirá respeito se você reclamar demais. Pensamentos positivos ou negativos se fortalecem com repetição constante. Após você se convencer com uma desculpa, seu cérebro desliga e não procura por formas alternativas de alcançar o objetivo. Uma das desculpas comuns é achar que você não é inteligente o suficiente ou não foi educado o suficiente. Esta é muito comum. A maioria das pessoas ao nosso redor o usa em níveis diferentes. Aqui são 3 formas de superar esta doença. Primeiro, lembre-se sempre que sua atitude é muito mais importante que sua inteligência. O autor fala sobre seu amigo que não tinha um braço, mas que era um ótimo jogador de golfe. Quando o autor perguntou como ele era tão bom no golfe, apesar de não ter um braço, sua resposta foi: a atitude certa de um braço vai derrotar a atitude errada de 2 braços, todas as vezes. Deixe-me falar isso de novo. A atitude certa de um braço vai derrotar a atitude errada de 2 braços todas as vezes. Imagine que você é o chefe e há 2 contadores trabalhando em sua empresa. O primeiro contador tem muitos anos de experiência e ele faz bem o seu trabalho. O segundo contador é bem inexperiente e é novo no emprego. O primeiro contador não se preocupa com nada além de seu trabalho. Ele apenas faz o que pedem e é isso. Por outro lado, o segundo contador oferece ajuda a seus colegas quando ele termina seu trabalho mais cedo. Quando alguém novo se junta à empresa, ele o recebe calorosamente e oferece sua ajuda. Se houver algo que ele possa fazer no departamento de marketing, ele apenas faz e não diz que não é o departamento dele. Resumindo, ele tenta ajudar a empresa toda a obter sucesso, ao invés de apenas focar na contabilidade. Agora, como dono da empresa, se você precisasse promover um desses 2 contadores, quem você escolheria? Eu aposto que você escolheria o segundo contador porque ele tem a atitude certa. Sabe, ter experiência e inteligência não é nada se você não tiver a atitude certa. Eu vi o exemplo acima acontecer na vida real muitas vezes. Eu aposto que se você olhar na empresa em que trabalha agora, você verá isso também. Acredite em mim, se você quiser seguir em frente, mudar a sua atitude é mais do que o suficiente para fazer uma grande diferença. Segundo,
Saber como pensar é muito mais importante que inteligência. A pessoa que sabe como usar seu cérebro e imaginação para resolver problemas sempre derrotará a pessoa que usa seu cérebro como uma garagem para fatos. Imagine que você está entrevistando duas pessoas para seu negócio. O primeiro candidato entra e você pergunta a ele sobre qual é a altura do prédio que ele está agora. O candidato diz: "Oh, sim, eu sei. Eu trabalhei como arquiteto por muitos anos e memorizei a altura de todos os prédios nesta área. Então a altura desse prédio é 25 metros. E essa é a resposta certa. O candidato forneceu uma resposta precisa. Essa pessoa sai e o segundo candidato entra. Você faz a mesma pergunta. Ele olha para você e diz: "Eu não sei a resposta." Depois ele pede licença por alguns minutos. O candidato corre para fora, mede o comprimento de sua própria sombra no chão e depois mede a sombra do prédio. Ao comparar a proporção dessas duas sombras, ele chega a um número, corre para dentro e diz que a altura do prédio é cerca de 23 metros. Minha pergunta para você é: quem você vai contratar? Eu não sei quanto a você, mas eu contrataria o segundo candidato, apesar de sua resposta não ser precisa. Apesar dele não ter dado a resposta certa, eu irei contratá-lo porque ele sabe como pensar. Ele sabe como usar o cérebro. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que saibam como pensar. Na escola, nós aprendemos como resolver problemas de múltipla escolha, mas os problemas da vida real não são de múltipla escolha. As pessoas não são definidas e as soluções estão em algum lugar lá fora e requerem um pensamento fora da caixa. Nós estamos tão acostumados com problemas de múltipla escolha que, mesmo quando você pergunta ao seu amigo em qual restaurante ele quer ir almoçar, ele olha para você e diz: "Quais são minhas opções?" Ao invés de pensar em algo que ele quer, ele prefere opções para que ele possa escolher. Então, lembre-se que a habilidade de pensar é muito mais importante do que a habilidade de memorizar fatos. Você pode não obter a nota perfeita em um exame, mas eu aposto que você possui uma forma única de pensar. Por fim, terceiro, nunca subestime sua própria inteligência e nunca superestime a inteligência dos outros. Não se menospreze, concentre-se em seus recursos. Outra desculpa comum se trata da idade. Não importa onde estejamos na vida, em algum ponto nós vamos sofrer com uma desculpa de idade ou ouvir alguém reclamando disso. Esta desculpa fechou a porta para oportunidades reais para milhares de pessoas. Elas acham que são muito velhas, têm 40 anos e querem começar a criar seu próprio negócio, mas você acha que é velho demais para isso e por isso você não quer tentar? Antes de desistir completamente, permita-me fazer algumas perguntas. Se eu perguntar qual é a idade média em que começamos a ser produtivos na vida, você provavelmente diria que é aos 20 anos, certo? Você concordaria que esta é a idade em que a maioria de nós começa a trabalhar e produzir algo? Ok, deixe-me fazer outra pergunta. Qual é a idade média em que acaba a vida produtiva de uma pessoa? Você provavelmente diria que é aos 70 anos. Há muitas pessoas que são produtivas até mesmo após os 70 anos. Mas vamos concordar com 70 anos. Baseado em suas respostas, nós podemos dizer que no total você tem 50 anos para ser produtivo. 70 menos 20, 50. Agora, se você tem 40 anos, isso significa que você só gastou 20 anos e ainda tem mais 30 anos para ser produtivo. Você nem chegou na metade de sua idade produtiva e está dizendo que é velho demais para experimentar coisas novas? Você pode não confiar em mim, mas eu espero que você confie na matemática. Parte 2. Como pensar grande? A maioria das pessoas nem conseguem pensar grande. Elas não se permitem sonhar em ter milhões de reais em suas contas. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que pensar grande fará tudo dar certo. De forma alguma. Pensar grande é apenas o começo. Após pensar grande, você tem que trabalhar bastante. Você tem que fazer as coisas que os outros não fazem. Você tem que falhar muitas vezes e levantar novamente. Você tem que ler muito. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Há centenas de passos que você precisa dar após pensar grande. Pensar grande é apenas o primeiro passo. E se você não conseguir nem fazer isso, sinto muito, mas não há esperança para você. Quando eu estava na faculdade, o objetivo da maioria dos meus colegas de grupo era receber seu diploma e trabalhar para uma boa empresa ou banco. Por outro lado, havia apenas alguns que não queriam trabalhar para uma boa empresa. Eles queriam criar uma boa empresa. Muitos anos depois, olhando para trás, eu vejo que ambos os grupos estão no caminho para seus objetivos. Se o seu objetivo for receber um diploma e trabalhar para uma boa empresa,
então você está definindo uma linha de chegada próxima demais. É como se você estivesse dizendo: eu quero ir à academia todos os dias para fazer 20 flexões. Com relação ao sucesso, as pessoas não são medidas em quilos, diplomas de faculdade ou histórico familiar. Elas são medidas pelo tamanho de seus pensamentos. A maior fraqueza humana é a autodepreciação e colocar um preço muito baixo em si mesmos. Se seu amigo Tom tiver um objetivo de ganhar milhões de reais e você achar que isso é impossível, por que ele o aceitaria como parceiro para a sua nova ideia de negócio? Se você acha que não merece aquela garota bonita, então por que ela acharia que você a merece? Se você tem 20 anos e está se candidatando para trabalhar em uma empresa e meu objetivo for contratá-lo e fazê-lo crescer para que você possa liderar uma das filiais da empresa no futuro, mas durante a entrevista as únicas perguntas que você faz são sobre home office, vale-refeição, férias e plano de aposentadoria, então por que eu deveria contratá-lo? Um último conselho sobre pensar grande quando se trata de discussões e problemas do dia a dia. Se você quiser evitar 90% das discussões com a sua parceira ou no trabalho, então sempre que uma discussão ocorrer, apenas faça esta pergunta a si mesmo. Isto é algo que uma pessoa importante como eu discutiria e perderia seu tempo? Logo você evitará muitas discussões inúteis. Além disso, lembre-se que você não ganha nada discutindo. Lição número 3. Como lidar com o medo? Eu tenho certeza que você já esteve em uma situação onde teve medo de algo ou alguém. Talvez você ficou com medo de não passar em um teste e se sentir envergonhado, perder seu emprego ou teve medo de falar com o seu chefe. E quando você compartilhou seus medos com seu amigo, ele apenas olhou para você e disse: vamos almoçar, você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Nossos amigos e parentes esperam que nós nos sintamos melhor quando eles dizem: é coisa da sua cabeça ou é a sua imaginação, mas na verdade é que o medo é real e é uma força poderosa. Além disso, é claro que o medo está na minha cabeça, ele não vai estar no meu pé. Então não espere que eu me acalme dizendo que está tudo na minha cabeça. O medo e a falta de autoconfiança são reais. E eles são os inimigos número 1 do sucesso. O medo de todos os tamanhos é uma forma de doença psicológica. E você sabe qual é a cura? Ação. Você já viu uma pessoa do lado de uma piscina com medo de pular? Ela apenas fica lá parada sem agir, mas de repente alguém a empurra e dentro de segundos o medo passa e ela fica na água. A ação cura o medo. Deixe-me contar uma história do livro para você entender melhor. O autor diz que um dia um gerente de vendas pediu a sua ajuda e explicou que ele tinha muito medo de perder seu trabalho em breve. O gerente disse que os números das vendas recentes estavam muito baixos em seu departamento e, por isso, havia uma boa chance dele ser demitido. Após ouvir a história do gerente, o autor perguntou quais ações consertariam a situação. Um pouco confuso, o gerente perguntou o que ele queria dizer. O autor respondeu dizendo: sim, eu entendo que você está com medo. Eu entendo que você está ansioso. Mas quais ações você está realizando para evitar perder seu emprego ou reduzir o impacto negativo? O gerente não tinha nenhum plano de ação. Então o autor recomendou que ele fizesse 2 ações imediatamente. Primeiro, escrever formas possíveis de aumentar as vendas e implementá-las imediatamente. Segundo, apenas por precaução, procurar por outros empregos em outras empresas. Após várias semanas, o gerente ligou e disse que após a reunião, ele fez várias ações e os números das vendas melhoraram muito. Além disso, ele teve 2 ofertas de empresas diferentes, mas ele as recusou, porque as coisas estavam indo bem em sua empresa atual. Como você pode ver, quando estamos com medo, nós esquecemos que há ações que podemos realizar. Nós ficamos paralisados e apenas esperamos que o pior aconteça. Ou esperamos o melhor. Aqui está um pequeno exercício para o medo. Quando você estiver com medo, você deve imediatamente dividi-lo em 2 partes. Na parte da esquerda, escreva do que você tem medo. E na parte direita, descreva quais ações você pode fazer para eliminar ou reduzir o medo. O motivo pelo qual eu disse que você precisa fazer isso imediatamente é porque quanto mais tempo você demorar, maior ficará o medo. Dar mais tempo ao medo é como dar fertilizante a uma erva daninha. Por exemplo, um dia eu tive que enviar um e-mail importante para todo o meu departamento, mas eu estava com medo das reações, então eu decidi separar mais tempo para pensar. Após alguns dias, eu finalmente me sentei para escrever o e-mail, mas não consegui, porque nos últimos dias eu fiquei a maior parte do tempo imaginando como as pessoas reagiriam mal, como eu poderia afetar meu relacionamento com meus colegas.
Como algumas pessoas poderiam começar a me odiar. Esses dias pioraram a situação. A verdade é que ninguém faz nada digno sem receber críticas. Então, haja imediatamente e seja decisivo. A hesitação apenas amplifica o medo. Agora vamos falar sobre medo de outras pessoas e como ser confiante ao se comunicar com elas. Muitos anos atrás eu estava trabalhando em uma empresa e havia um gerente com o qual eu cooperava em muitas áreas. Este gerente era um cara sério, muito respeitado e bem informado. Toda vez que eu falava com ele, eu ficava nervoso. Quando ele estava na sala, eu prestava muita atenção para não dizer algo estúpido. Toda reunião e toda discussão com ele era um teste de estresse para meu corpo e mente. Um dia eu estava em uma aula de boxe e, por algum motivo, o treinador não pôde ir. Então, ao invés de ir para casa, eu disse a todos que eu poderia guiar o treinamento se eles quisessem ficar e treinar juntos. Todos concordaram. Após alguns minutos, este gerente entrou na sala e disse que também queria começar a lutar boxe. Eu expliquei a situação e ele concordou em treinar mesmo assim. Devido à minha experiência com ele, eu fiquei nervoso novamente. Mas após 10 minutos de treinamento, eu olhei para ele e percebi o quanto ele estava com dificuldade. Ele socava como uma garotinha e estava completamente sem fôlego. Ele estava nervoso e parecia envergonhado por não conseguir treinar tão bem quanto os outros. Eu apenas olhei para ele e disse para mim mesmo: ele é como eu. Na primeira vez que eu treinei, eu senti exatamente as mesmas coisas que ele sentia agora. Ele podia ser um dos gerentes de mais alto nível, mas lá no fundo nós somos iguais. Nós dois temos medo. Nós dois temos dificuldades com coisas novas. Nós dois sentimos vergonha. Nós dois temos problemas em nossas famílias. Depois deste evento, eu nunca mais fiquei nervoso com ele e, devido ao meu comportamento relaxado, nós até ficamos mais próximos. Agora, sempre que eu falo com alguém importante, eu apenas imagino aquela pessoa no boxe. Isso pode parecer estranho, mas isso me lembra de colocar as pessoas em uma perspectiva adequada. Isso me lembra que somos todos humanos. As pessoas não são tão assustadoras quanto nós a vemos. Quando você tira todos os títulos e posições, nós somos todos iguais. E não há motivo para ter medo. Talvez agora exista alguém em sua vida que você tema. Apenas imagine-o em um de seus esportes favoritos e veja como ele poderia ter dificuldades se estivesse competindo contra você. Esta abordagem pode ajudá-lo a colocar as pessoas na perspectiva adequada. Isto pode parecer um conselho estranho, mas funciona muito bem comigo. Isso pode funcionar com você também. Parte 4. Como ser mais confiante. Digamos que uma grande empresa vem até mim e me oferece muito dinheiro para promover o seu produto neste canal. Eu olho o seu produto e vejo que está tudo certo, mas que há um defeito. Primeiro eu hesito em promovê-lo, mas depois eu digo a mim mesmo: vamos lá, você não pode recusar todo esse dinheiro, além disso seus seguidores não vão descobrir o defeito, se você não falar nada. Então eu promovo, e sabe o que acontece depois disso? Minha confiança despencaria. E eu viveria com medo. Minha mente perguntaria constantemente: eles descobriram, eu menti para eles, eu serei pego? Eu teria medo de olhar os comentários. Toda vez que alguém me perguntasse sobre o canal, eu nunca falaria com confiança com essa pessoa. Agir certo aumenta a confiança e agir errado destrói a confiança. Agora, eu não estou aqui para dar uma palestra religiosa sobre a importância de agir certo. Eu estou apenas vendo do jeito prático. Quando você faz algo que vai contra a sua consciência, você se sente culpado. Você não consegue pensar direito porque sua mente está perguntando: eu serei pego? Eu serei pego? Dentro de cada um de nós há um desejo de estar certo, pensar certo e agir certo. Quando nós vamos contra este desejo, nós colocamos um câncer em nossa consciência. E esse câncer devora nossa confiança. Algum dia você pode querer fazer tanto uma venda que você pensará em enganar deliberadamente o cliente para ele comprar. E você pode obter sucesso, mas eis o que irá acontecer. Você sempre irá se perguntar: o cliente descobriu que eu menti para ele? Na próxima vez, sua apresentação será ineficaz, porque você não conseguirá se concentrar. Há uma boa chance de você nunca fazer uma segunda venda para esse cliente. Muitos criminosos são capturados não porque as pistas apontam para eles, mas porque eles agem de modo culpado. Então, aqui está uma lição importante sobre confiança que vale a pena ler 35 vezes. Para pensar de modo confiante, haja de modo confiante, haja da forma que você quer se sentir. O segundo fator para a baixa confiança está relacionado com uma memória mal gerenciada. Seu cérebro é como um banco. Todos os dias você faz depósitos em seu banco mental.
Esses depósitos de pensamentos crescem e se tornam sua memória. Quando você encara um problema e começa a pensar, você está basicamente perguntando ao seu banco de memória: o que eu já sei sobre esse problema? Seu banco de memória responde automaticamente, providencia todas as informações relacionadas a esta situação que você depositou em ocasiões anteriores. Seu banco de memória é muito confiável. Há vezes em que você falha em algo e diz: olá, senhor banco de memória, você poderia, por favor, me trazer alguns dos meus depósitos mostrando que eu sou um fracasso? E seu banco irá dizer: sim, senhor, você se lembra quando o seu professor da sexta série disse que você seria um fracasso na vida? Você se lembra quando você perdeu o emprego? Você se lembra quando sua namorada o deixou porque ela achou que você era um fracasso? Você se lembra quando você falhou no exame e não conseguiu seu diploma? O autor aconselha duas coisas. Primeiro, deposite apenas pensamentos positivos em seu banco de memória e recuse ir para a cama com pensamentos negativos. Recuse ficar horas pensando em um evento negativo. Vá brincar com seus filhos. Faça algo que o distraia. Segundo, saque apenas pensamentos positivos de seu banco de memória. Agora suponha que você diga ao seu banco de memória: você pode me mostrar alguns pensamentos que me darão conforto? E o senhor banco dirá: sim, senhor, e trará memórias que aprovam que você pode obter sucesso. Pessoas bem-sucedidas se especializaram em colocar pensamentos positivos em seu banco de memória e sacar apenas pensamentos positivos. Pensamentos negativos causam desgaste em seu motor mental. Imagine dessa forma: se você pegasse um pouco de areia e colocasse num tanque no seu carro todas as manhãs antes de ir para o trabalho, como isso afetaria o motor? Pensamentos negativos fazem a mesma coisa. Quando o pensamento negativo começarem a assumir o controle, apenas lembre-se aonde isso o levará. Lembre-se que você tem uma escolha. Eu não vou fingir que eu sou extremamente bom nisso. Pelo contrário, eu tenho dificuldades com isso também, mas eu tento me lembrar que eu tenho uma escolha sobre qual parte da história que eu quero depositar. O autor compartilha várias outras dicas para aumentar a confiança. Aqui estão algumas delas. Número 1. Pratique falar em voz alta. Eu aposto que você já esteve em uma reunião ou sala de aula que você quis comentar algo ou dizer algo, mas não conseguiu. Isto acontece com muitos de nós. Nesse ponto, nós dizemos a nós mesmos: se eu disser algo, eu provavelmente parecerei tolo. Então, eu não vou dizer nada. Os outros na reunião provavelmente sabem mais do que eu. Eu não quero que os outros saibam o quanto eu sou ignorante. Toda vez que você não fala, você se sente ainda mais inferior. Você promete a si mesmo falar da próxima vez, mas provavelmente você não falará também. Toda vez que você não fala, você envenena a árvore da confiança. Apenas fale em voz alta. Falar é uma vitamina que aumenta a confiança. Crie a regra de falar em voz alta em todas as reuniões que você participar. Não faça exceções. Comente, faça uma sugestão, faça uma pergunta e não seja o último a falar. Nunca se preocupe em parecer bobo, você não parecerá. Para cada pessoa que não concordar com você, há uma boa chance de outra pessoa concordar. Número 2. Pratique fazer contato visual. Como uma pessoa utiliza seus olhos diz muito sobre ela. Instintivamente, você faz perguntas sobre a pessoa que não o olha nos olhos. O que ele está tentando esconder? Do que ele tem medo? Ele está tentando colocar algo em mim? Geralmente, falhar em fazer contato visual diz uma ou duas coisas. Eu me sinto fraco ao seu lado, eu me sinto inferior a você, eu estou com medo. Ou evitar os olhos de outra pessoa pode dizer: eu me sinto culpado, eu fiz algo que não quero que você saiba, e eu tenho medo de que nossos olhos se encontrem. Você irá ver isso em mim. Então domine esse medo se forçando a olhar nos olhos das outras pessoas. Número 3. Sente-se na frente. Já notou que nas reuniões do trabalho ou em salas de aula, como os assentos de trás são preenchidos primeiro? A maioria das pessoas se senta nas fileiras de trás para não ficar muito visível. E o motivo delas terem medo de ficar visíveis é que elas não têm confiança. Se sentar na frente cria confiança. Pratique isso. A partir de agora, crie uma regra de sentar o mais próximo possível da primeira fileira. Parte 5. Como pensar criativamente. O pensamento criativo não é reservado apenas a artistas, músicos e cientistas. Pensamento criativo é simplesmente encontrar formas novas e melhoradas de fazer qualquer coisa. Por exemplo, um estudante encontra uma forma de gerenciar seus cursos e, ao mesmo tempo, criar um negócio paralelo. Um funcionário encontra uma forma de economizar 20 horas por semana para a sua empresa.
Um vendedor encontra uma forma melhor de vender mais e etc. O autor diz que os primeiros passos para começar a ser criativo em algo é acreditar que isso pode ser feito. Quando você acredita, sua mente encontra formas de fazer isso. Quando você acredita que algo é impossível, sua mente trabalha para você provar que isso não pode ser feito. Mas quando você realmente acredita que algo pode ser feito, sua mente trabalha e ajuda a encontrar formas de fazer isso. Soluções começam a aparecer em momentos e locais inesperados. A crença libera os poderes criativos. A descrença aperta o freio. Quando você não acredita, você basicamente congela seu cérebro e nada cresce em um lugar congelado. A pessoa bem-sucedida não pergunta, eu posso fazer isso? Ela sabe que pode. Então, ele formula a questão, como eu posso fazer isso? Quando você se pergunta como, seu poder criativo é ligado. Aqui está um pequeno exercício. Pegue um caderno e todos os dias, antes de começar o trabalho, dedique 10 minutos a pensar como eu posso fazer mais vendas. Como eu posso criar um novo negócio? Como eu posso estudar mais efetivamente? O que você quiser fazer. Logo, você começará a encontrar soluções e ideias que você nunca teve antes. Quando ideias vierem, anote-as. E todas as segundas ou sexta-feiras, revise todas elas. A maioria das ideias não valerá nada, mas algumas valerão. E algumas ideias se conectarão a outras ideias e se tornarão ótimas ideias. Outra forma de se tornar mais criativo é ouvindo mais ao invés de falar mais. Empresas bem-sucedidas gastam milhões de dólares pesquisando e ouvindo os clientes que compraram seus produtos. Da mesma forma, pessoas bem-sucedidas ouvem mais. Nós não aprendemos nada falando, mas não há limites para o que podemos aprender perguntando e ouvindo. Uma mente que se alimenta apenas de si mesma logo fica desnutrida e se torna fraca e incapaz de realizar um processo criativo. O estímulo de outros é uma excelente comida para a sua mente. Se misturar regularmente com pessoas fora da sua área ocupacional, o estimula a pensar em seu trabalho. Muito obrigado por passar seu precioso tempo em meu canal assistindo meus vídeos.